A vida inteira dentro da congregação? Batizei com 12, né? Conheci a congregação, acho que eu tinha uns 10 anos, 11 Uns 10 anos. 10 Mas viveu anos. lá dentro. Vivi lá dentro, foram 16 anos, né, no total. Faz tempo que você saiu? Saí ano passado. Ano passado. Ano passado. Você saiu ou saíram com você? Não, eu saí mesmo. Jesus saiu comigo, né? Jesus que saiu Melhorou comigo. um pouquinho. Melhorou. Ele que falou, não rola mais. Não rola mais. É difícil ver um jovem que sai não pelo pecado, não porque ficou sem liberdade, não porque, sabe, aconteceu algum desafio, mas sai porque quer, porque olhou para, talvez para a palavra ou para o que quer que seja e falou, não, para mim, né, não dá mais. Acho que foi mais ou menos, não sei, né? Eu vou conhecer aqui a sua história, mas talvez foi um pouco disso daí, né? Sim. Hoje você ainda congrega, né? Você tá dentro de uma igreja, né? Sim, hoje eu frequento a Domus Church, né? E que também há pouco tempo, porque eu ainda tinha receio, né? Porque eu fiquei 16 anos na congregação e aquele preconceito, né? Nossa, será que eu vou conseguir achar Deus em outro lugar? Embora, como eu falei pra você, eu, estando na congregação, visitava outras igrejas, né? Porque já é anormal isso, né? É anormal, porque eu sempre olhei para as escrituras, né? Pra palavra de Deus e eu não achava base bíblica, né? Pra dizer que a congregação é a graça. Você tinha esses questionamentos? Tinha, sempre. Sempre. Bacana. Você batizou com quantos anos? Pra mim começar a entender aqui. Batizei com 12 anos. Com 12 anos, você falou, né? 12 anos. Isso. Tá. E a sua mãe já era da congregação? Não. Como que foi isso? Não era cristã. Nessa época, morava em Mogi das Cruzes? Morava em Mogi das Cruzes, isso. Tá. E a minha família não era cristã. Minha avó, ela ia em uma denominação, só que aconteceu algumas coisas e todo mundo saiu da igreja, né? Só que desde criança, né, eu sempre gostei de a igreja. Então, mudamos de bairro e eu ia na católica, né? Onde eu tive realmente, assim, a minha primeira experiência com Deus, né? Na igreja católica? Na igreja católica. Como assim, irmão? Sério, rapaz. Eu fui arrebatado. Quando eu era criança, eu ia anjo descendo e subindo. E lá, desde então, eu sempre busquei a Deus, né? A minha família não era de nenhuma igreja. E era terrível a minha família. Era terrível, irmão. Hoje eu olho pra minha família e eu vejo o tanto que Deus fez, sabe? Já deixei minha mãe e minhas tias brigando de faca no quintal. Falar pra minha prima, falar, na hora que alguém morrer, você me chama na escola, porque eu preciso estudar. Eita! Minha família era ruim mesmo, né? Então... Ninguém ia pra igreja nenhuma. Ninguém. E aí, teve situações de eu ouvir, tipo... Nossa, chegou o crentinho, vai virar pastor ladrão, sabe? E hoje, graças a Deus, toda a minha família é cristã. Servem a Deus. Né? Todos eles, né, na congregação, mas servem a Deus. Sabe? Que bom. Então... Mas, como que foi esse negócio da igreja católica? Revela pra gente aí. Então, eu sempre tive esse desejo de ir à igreja, né? Então, eu não conhecia, né, a congregação. Então, quando eu passei na frente dessa rua, né, quando eu passei na frente dessa igreja, eram umas 3 ruas acima da minha casa, falei pra minha mãe, eu quero ir naquela igreja, né? E a minha mãe não gostava muito, mas foi onde eu comecei a ir, né? Foi um dos lugares que eu mais vi pessoas amorosas na minha vida. A igreja católica? A igreja católica. Eu preciso ir lá conhecer. Foi um lugar que eu mais vi pessoas amorosas. É verdade, gente. Porque tá escasso isso, cara. É um povo de muito amor, sabe? Eles me acolheram muito, né? Me acolheram muito, assim. E engraçado que lá, por exemplo, a minha família não ia à igreja. Minha família não era católica. Só que aquelas pessoas cuidavam de mim. Porque eu era criança, eu tinha 6 anos de idade, né? Então, aquelas pessoas cuidavam de mim, oravam comigo quando tinha o terço na casa deles, né? Eles me chamavam pra ir, sabe? E... Eu vou fazer um adendo aqui, um corte, mas pra quem está nos ouvindo, jamais é por menosprezar ou desrespeitar os irmãos da igreja católica.
Eu sorrio assim e nós brincamos porque nós viemos de uma linhagem que há pouquíssimo tempo nós nos desligamos da congregação cristã no Brasil. Então, quando nós ouvimos falar, porque até então foi-se criado, hoje está mudando, graças a Deus, muitas coisas, mas foi-se criado com uma ideia que ali era o único lugar que se salvava pessoas. Sim, sim. Então, eu ouvindo você falar de igreja católica, terça, então a gente sorri porque se os irmãos das igrejas evangélicas eram tidos como sectários, imagina os católicos, né? Sim. Pra nós, né? Pra nós, lá onde nós fomos criados. Então, só explicando, porque às vezes algum irmão católico pode estar assistindo e falar, pô, que desrespeito, por que estão tirando sarro? Não é tirando sarro da igreja, jamais, né? Exatamente. Lá foi o princípio da minha fé, né? Mas, e como que é? Você lembra do terço? Como que era as orações, pouco? Eu lembro muito pouco. Lembro muito pouco. Mas você ia... Porque tem nas casas, né? Sim, tem nas casas, né? E eu ia numa igreja que eram os católicos carismáticos, né? Então, falavam em línguas e tal. Então, quando eu vim pra igreja evangélica, né? Não tive também um susto, um choque, né? Um choque, porque era um pessoal de muita oração, né? E de acolhimento, né? Tanto que a minha mãe depois passou aí naquela igreja, né? E mais pra frente, então, eu e minhas irmãs, nós fomos batizados na católica, né? E minha mãe começou a frequentar e, sabe, a minha mãe, né, que não tinha fé nenhuma, começou a conhecer o amor de Jesus através dali, né? E nós temos contatos, inclusive até hoje, né, com as pessoas que iam na minha casa. Eu preciso fazer um podcast com um irmão da católica, sabia? Precisa. Eu preciso urgentemente. Tipo, o amor deles, assim, sabe, a consciência deles de que Jesus alcança todos, independente da tua idade, de quem você é, da sua classe social. É muito grande, sabe? E aí foi onde a minha mãe começou a ter o contato com fé também, porque ela ia em uma igreja evangélica, né, antes de eu nascer, só que eles saíram de lá, né? Então, eles não frequentavam mais nenhuma igreja, só que lá ela começou a ter esse contato, né, novamente com a fé. Só que daí mudamos de bairro de novo e aí eu fui para uma igreja evangélica, né? Qual delas? Eu fui pra Assembleia. Era um ministério da Assembleia, né? E, se eu não me engano, era da Belém. E aí foi onde eu comecei, né? Você sempre se interessou pela fé, pelo jeito, né? Sempre. Só que eu já sonhava com a congregação, né? Sonhava com a congregação, tinha revelação com a congregação na época. E Deus mostrava a igreja, né? E aí foi com 11 anos que eu conheci a congregação. Como assim? Você sonhava sem conhecer a congregação? Sim, conhecia. Eu sonhava com a congregação, né? Nessa igreja evangélica que eu ia antes, foi lá que eu tive contato com a música, foi lá que eu aprendi a orar, né? Da nossa maneira, né? E buscar a Deus. Foi lá que eu fui batizado com o Espírito Santo, né? Comecei a falar em novas línguas. Então, toda essa base, né? Evangélica, cristã, eu tive lá, né? E aí, um dia minha tia falou assim, olha, eu fui conhecer uma igreja, acho que você vai gostar da igreja, né? E aí foi lá em Mogi das Cruzes, né, no bairro do Socorro, onde eu fui pela primeira vez na congregação. E era do jeitinho que Deus me mostrava em sonho. Que você tinha sonhado. Sim. E aí foram 16 anos. 16 anos lá. E aí você se tornou músico, alguma coisa? Auxiliar? Não, eu comecei a estudar violino, mas não terminei. Não tinha o dom? Eu acho que eu sou preguiçoso. Acho que o problema tá em mim mesmo. Eu falo assim meio brincando porque muitos irmãos falam assim, é o dom da música. Mas muito é prática, né, irmão? Muito prática. Muito é prática, né? Muito prática, exatamente. Nós temos capacidade cognitiva de aprender, né? Sim. Agora, quem tem um talento, ele tem mais facilidade. Sim. Mas nós aprendemos, né? Então, Deus me deu o dom da música. Muitas vezes a pessoa aprendeu, né? E isso está para todos nós, né? Eu sempre gostei muito da voz, né? Do instrumento voz. E aí eu me dediquei um pouco mais, né? Não que eu seja... Você fala instrumento voz que faz o soprano? Cantar mesmo. Canto coral, eu sempre cantei em coral e tal. E aí foi onde eu me dediquei mais, né? No ramo da voz. Eu toco violão e tal. Só que violino ele não foi pra frente, mas eu quero. Mas você tem algum entendimento de cantar dessas paradas? Pouco, assim, porque eu não fiz uma faculdade, né? E
tive aulas assim, mas... De canto? De canto. Mas o meu nunca foi específico, sabe? Eu não dediquei a minha vida àquilo ali, né? Então canto, conheço a minha voz, né? Se cantar em coral, sei fazer divisões de vozes e tudo mais. Aí, nós estamos precisando lá de alguém. Não deixa. Deixa que eu tô Mas vendo eu aqui. canto, toco violão. Que legal. Que bom. É isso. Mas aí você batizou ali por volta de 12 anos, 12 em Mogi anos, também. Em Mogi das Cruzes, na Central. Socorro? Bairro, você falou? É isso ou não? A primeira igreja que eu fui foi no bairro do Socorro. Bairro do Socorro. Só que eu me batizei na Central mesmo, de Mogi das Cruzes. E aí começou a fazer amizade, viu? Eu já tinha tido sonho com a igreja. Já tinha tido sonhos e tal. E a sua mãe lá também? Não, aí também. Minha família não... Aí a minha tia batizou antes de mim, né? A minha tia Udete. Só que ela teve umas complicações e tal, de saúde, e eu ia sozinho, né? Então eu chegava em casa, contava a palavra pra ela, né? Porque ela estava enferma na cama. E foi assim, né? E o Senhor foi trabalhando naquela família terrível que era. Puxador de faca. Puxadora de faca, rapaz, era terrível. O risca-faca, Deus foi libertando. Deus libertou. Ai, que bênção. Totalmente, sabe? Deus transformou ali. Isso é importante falar. E congregando na congregação. Na congregação. Isso é importante. É. E Deus foi limpando. Deus foi limpando. Foi limpando. Hoje meus primos, avós, tios, tias, todos. Todos da congregação. Todos da congregação. E você desviado. E eu desviei. Tem que ser sério, pode fazer isso, né? Eu desviei. Tá bom. Eu acho que eu não sou o padrão. Eu não sou o padrão da congregação, velho. Você não é, cara? Não sou. Não é, porque... Mas desde novo, né? Isso não precisa nem... Desde novo. Você não se enquadra aos normais. Eu não sei se isso é um choque pra você, mas você não se enquadra muito aos normais, eu acho.